E conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer, então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Somos casa de Israel nessa noite, amém? O Senhor, Ele vem ardendo essa palavra no meu coração já há uns dias. Aleluia. E quando o pastor falou assim, você vai trazer a palavra, o Senhor, Ele queimou no meu coração muito forte. Eu tenho falado essa palavra desde ontem. E o Senhor falou assim: processo. Todas as vezes quando eu passava por alguma coisa no dia de ontem, o Senhor falava processo. Meu Deus, um vaso de barro, ele tem que passar por um processo. Aleluia. E aqui eu quero começar falando de um homem chamado Jeremias, que foi chamado desde o ventre da sua mãe. Este vaso, quando o Senhor, aqui em Jeremias 1:8, chamou ele, ele diz assim: Senhor, eu sou uma criança e não sei falar. Aí o Senhor, na realidade, eu não acredito que o Senhor, ele repreendeu Jeremias. Mas ele disse assim para Jeremias. Aleluia, meu Deus. Porque muitas das vezes nós abrimos nossas bocas e dizemos ao Senhor que somos vasos, mas nós não somos vasos. Vasos que somos feitos das nossas vontades, mas sim da vontade do Pai. Aleluia! Não temas que diante deles, pois estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Porque ali o Senhor, ele escolheu um vaso desde o ventre da mãe. Aleluia. Quando o Senhor, ele nos escolheu como um vaso, ele nos escolheu com um propósito, nos escolheu por algo que a gente tem que passar. Glória. Quando a irmã Rafaela falou ali do que ela passou na vida dela, eu lembrei de que quando a gente está sozinho na casa do Pai, dói. Quando a gente não tem alguém da família, dói. Aí a gente se afasta achando que quando a gente se afastar, Deus vai trazer tudo de volta. Mas não é uma verdade. E eu te falo que não é uma verdade, porque o Senhor, ele faz a obra dele por completa e perfeita. Quando nós deixamos o Senhor trabalhar no meio de nós, como um vaso na mão dele, o Senhor, ele faz a vontade dele, não é a minha e nem a sua. Aleluia. Eu quero estar aqui dizendo que quando o Senhor, ele fala: Jeremias, desce e vai à casa do oleiro. O Senhor, ele fala: levanta-te. Quando o Senhor, ele fala: levanta-te, Jeremias não estava em pé. Porque se o Senhor, ele fala: levanta-te, é porque ele estava sentado, deitado, encostado. E não é assim que o Senhor, ele quer vaso na casa dele. Os vasos que estão em pé, cuide para que não caia. E os que estão em pé, cuide dos que estão caindo. A palavra do Senhor, ela fala que quando nós ajudamos um irmão, nós estamos ajudando a nós mesmos. Porque nós somos falhos, somos fracos, somos errantes, pecadores. Mas o Senhor, ele é misericordioso, porque ele usa a palavra dele, usa um irmão para nos levantar, porque nós não nos levantamos sozinhos. Somos dependentes dele. Somos dependentes dos nossos irmãos. Como a pastora mesmo disse, a mãe dela ligou e falou algo, e ela sentiu de ajudar. Então ela sentiu de pedir para a igreja ajudar. E essa união, ela cresce. Todas as vezes quando nós nos levantamos para fazer algo para o Senhor, nós não somos um vaso sozinho. Somos vasos em unidade. Somos uns vasos em uma equipe, em uma família. Então levanta e faz uma família. Torna a fazer uma família de novo. Levanta a família, une amigos, une parentes. Que nem o irmão disse, esse afastamento social não é que nosso mundo espiritual está afastado de Deus. Esse mundo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, ele nos leva a se afastar das pessoas, mas não do Senhor. Talvez essa pandemia que o Senhor enviou, permitiu, eu não sei, você não sabe, mas o Senhor, ele permitiu por algum motivo. E nós, como igreja, já nos perguntamos para o Senhor: por que, Senhor? Por que o Senhor enviou isso? Às vezes para me despertar, para despertar a igreja, e nós ainda não despertamos. Não levantamos como pediu para Jeremias levantar.
E em Jeremias 3, ele diz assim: desce e vai à casa do oleiro. Quando Jeremias desceu e foi até a casa do oleiro, quando ele chegou na casa do oleiro, ele estava fazendo a obra. Aleluia, Jesus. O que é, irmãos, fazer a obra? Fazer a vontade do Pai. Aleluia. Ser obediente. Porque Jeremias podia ter falado assim: não, Deus, eu vou ficar sentado aqui, fala aqui mesmo. Porque muitos de nós temos falado isso para o Senhor. Temos usado o Evangelho de Cristo a nosso favor. Pai, eu não vou para a igreja, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque eu quero ficar sentada. Aleluia. E o Senhor, Ele não usa vaso sentado. Ele usa vaso em pé e caminhando, saindo da sua casa e indo à casa do oleiro. E quando Jeremias chegou à casa do oleiro, irmãos, o Senhor diz assim, que Ele vai falar com Jeremias. Mas quando ele chegou na casa de oleiro, o oleiro estava trabalhando. Ele estava fazendo a obra. Então o oleiro não falou com Jeremias. Ele continuou trabalhando. E ali o Senhor começou a trabalhar na vida de Jeremias. Filho, só olhe o que o oleiro está fazendo. Olhe o que ele está trabalhando. E ali Jeremias observou aquele oleiro fazendo um vaso de barro. Glória! Vaso de barro, irmãos, não mudou nada aqui, meu filho. Aqui tem tanta cola que vocês não têm ideia. Glória a Deus, aleluia! Às vezes a gente fala que a gente é perfeito e a gente não é. Então o Senhor, Ele fala: Jeremias, olha o que esse oleiro está fazendo. Glória a Deus. Esse oleiro está fazendo um vaso. Ele está mexendo com argila. Quem conhece a argila é uma delícia de se mexer nela. Eu adorava fazer trabalho na escola. Era um barro bem gostoso. E ali o vaso, ele começou a observar aquele vaso sendo mexido na mão do oleiro. E o oleiro não falou com Jeremias. Quando eu estava lendo, eu falei: Senhor, mas o Senhor falou que ia falar com Jeremias. E o Senhor, Ele fala nesta noite. Foi o que o Senhor disse para mim. Ele não usa palavras muitas das vezes para falar com os filhos. Ele usa louvor, Ele usa uma letra, Ele usa uma ação, um movimento de alguém. Eu até comentei com meu esposo, eu comecei a conversar ali com ele sobre quando eu cheguei para estudar. E eu comecei a questionar com o Márcio. Aí eu falei: Márcio, o Senhor, Ele falou que ia falar com Jeremias. Mas quando ele chegou lá, Jeremias, ele não ouviu Deus falar. Ele observou uma ação, um movimento, um trabalhar, uma obra, algo sendo feito. Então, às vezes a gente quer ouvir um profeta falar conosco, e às vezes o Senhor, Ele está falando para nós, de dentro para fora. É palpitando o nosso coração, é ardendo aquela chama gostosa de quando um vaso usa da palavra do Senhor para falar conosco, que nem muitas das vezes o Senhor, Ele usa vasos para falar conosco. Quando é testificado, a gente se queima por dentro, a gente se arde, a gente fica vermelho igual a Cristiane está ali. Então a gente sente Deus falar com a gente. Então Deus não sentiu de falar com uma voz audível para Jeremias, e sim deixar ele observando o oleiro trabalhar. E quando o oleiro estava ali trabalhando algum tempo, como eu vou conjecturar, ele estava olhando o vaso trabalhar, o oleiro trabalhar. Quando ele olhou, o vaso caiu da mão do oleiro e quebrou-se. Mas ali o oleiro, ele não pegou outro barro, falou: eu vou jogar esse fora, eu vou descartar porque ele não presta, porque eu vou fazer um vaso com esse barro ruim caiu da minha mão e eu vou fazer outro. E o Senhor, Ele falou e fala para mim e para você: Ele não joga ninguém fora. Ele não joga vaso para fazer outro, Ele não pega outra matéria-prima, porque quantas matérias-primas nos dias de hoje tem dentro da igreja? Tem vaso de madeira, tem vaso de pedra, tem vaso de ouro, tem vaso de honra, tem vaso de prata, tem todo tipo de vaso. Mas o Senhor, Ele queria aquele vaso de barro.
E ele queria aquele barro que caiu da mão do oleiro. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque vaso que se levanta tem honra. Vaso que é restituído, é construído, é reformado, é renovado, tem muito mais valor do que um novo. Muitas das vezes a gente tem algo de tantos anos atrás guardado e a gente não tem coragem de abandonar. Porque às vezes a gente ganha de um pai, ganha de uma mãe, isso atravessa de geração. Quem não tem um objeto? Eu tenho um quadro, que aquele quadro eu fiz para minha irmã que faleceu. Eu estava fazendo quando ela estava doente. E eu já tentei desfazer desse quadro várias vezes. Mas eu olho para ele e vejo o amor que eu estava colocando no quadro pela vida dela. Então muitas das vezes a gente perde o amor pelo irmão que caiu, pelo irmão que se afastou, pelo irmão que não quer mais a gente perto. Mas o Senhor, Ele fala, eu sempre estou por perto. Eu sempre estou por perto. Ali quando o oleiro pegou o vaso e começou a fazer ele de novo, o Senhor, Ele começou a falar com Jeremias que quando um vaso de barro, ele está em um processo, que foi o que o Senhor, Ele colocou muito dentro do meu coração, que o processo, ele é ardido, ele é doído, ele é ruim, porque nós somos carne, somos falhos, e a gente não quer algo que dói dentro de nós. Aleluia. A gente não quer um problema, não quer uma doença, a gente não quer uma situação que nos deixa triste e magoado. Porque isso machuca. Mas o Senhor, Ele fala nessa noite, um vaso, para ser um vaso de valor nas minhas mãos, ele tem que ir no fogo. E este fogo de Deus é o processo, é o trabalhar que Ele tem nas nossas vidas. Que é o processo que o Senhor, Ele nos usa para nos moldar conforme a vontade dEle. Hoje existem muitos vasos na casa do Senhor. Existem vasos que muitas das vezes magoa, entristece o seu irmão por palavras que às vezes não é necessária. Porque na palavra do Senhor Ele diz que Ele veio para edificar, para limpar e para renovar. Eu sou um vaso renovado na casa do Pai. Eu estou em processo. Essa semana eu vi algo no Facebook de alguém parte da minha vida íntima. E eu olhei aquilo e eu falei, Deus, eu não acredito. E eu fiquei ali falando com o Senhor. Eu vou mandar mensagem, eu vou falar, eu não te fiz assim, eu não te criei assim. E eu olhei aquilo e o Senhor, Ele falou de novo, você está passando por um processo. E esse processo, irmãos, é árduo. É árduo. Quem vê muitas das vezes nós sorrindo dentro da casa do Senhor, não entende o processo que nós estamos passando dentro dos nossos lares. Só que quando eu aprendi lá atrás, quando nós entramos na casa do Pai, independente da minha alma estar doendo, estar chorando, eu estou cheia de problemas, eu tenho que estar na casa do Pai, adorando, fazendo a obra, fazendo o que o Senhor quer para nossas vidas. Porque quando o Senhor fala, filho, levanta-te e vai à casa do oleiro, que eu vou lá falar com o Senhor, com você. O Senhor, Ele fala. Quando você está no seu lar, eu falo com você. Mas eu falo para te dar uma ordenança. E quantas pessoas têm recebido ordenança do Senhor dentro dos seus lares para ir fazer algo e não faz? Porque quer fazer dentro da casa do oleiro para que o homem veja e ele seja aplaudido. O Senhor, Ele fala que Ele não divide a honra. Ele não divide a glória dele. Porque o Senhor, Ele fala, tu abre a sua boca, como Ele disse para Jeremias, em Jeremias 1. Abre a tua boca, Jeremias, e eu te encherei. Jeremias era um vaso na mão do Senhor. Ele foi escolhido dentro do ventre da mãe dele, como eu e como você foi escolhido. Então, se nós somos escolhidos, então temos que ir à casa do oleiro, olhar o oleiro fazendo um vaso, porque quem sabe nós nos aprendemos a ser um vaso de barro. Porque quando este vaso
vai até o fogo, que ele está ali queimando, aquele vaso de prata, o vaso que todos conhecem, que todo mundo olha para esses vasos e enche os olhos. Eu encho os olhos se a gente olhar para um vaso de cristal, um vaso de ouro, quem não vai olhar e vai encher os olhos? Mas para o Senhor, o que é válido, o que é saboroso para Ele, é ver um vaso de barro trabalhando na casa dele. É um vaso de barro sendo honrado na casa dele. O Senhor, Ele fala que Ele vai honrar vasos de barro, mas vasos de barro que tem dado espaço para o Senhor trabalhar. Porque aonde entra a minha vontade não é a vontade do Pai. Eu aprendi que quando a minha vontade para aqui e eu deixo Deus agir, eu creio que o Senhor Ele faz o que Ele tem que fazer. Porque a minha vontade ela não é perfeita e nem é agradável, mas a do Senhor, sim. E a gente não deixa Deus trabalhar. E ali Jeremias deixou o oleiro trabalhar. Observou aquele oleiro colocar o vaso dentro daquele forno. Ninguém quer colocar a mão dentro do forno. Eu não quero entrar dentro do forno. Nós, como vaso, a gente não quer entrar numa guerra, a gente não quer entrar numa luta, a gente não quer entrar numa prova da igreja, do evangelho, da palavra, da obra do Senhor. E muitos têm perecido porque não faz, porque não entra no fogo. Porque o fogo, irmãos, você sai pronto para Deus. Você sai pronto para fazer a obra. Se para fazer a vontade de Deus vai ter que entrar no fogo. É dentro do fogo que o Senhor Ele fala que é a igreja. A igreja ela tem que entender que quando nós estamos bem, nós não estamos na vontade do Pai. Quando nós estamos na prova, quando nós estamos passando por dificuldade, quando nós estamos passando por coisas horríveis. Foi o que eu disse para Deus essa semana. Foi na terça-feira, eu não falei aqui na igreja quando eu tive a oportunidade. Antes de eu chegar, eu cheguei na minha casa, eu chego agora tarde. Cheguei, tomei banho. Meu marido estava embaixo. Estava fazendo as coisas com as crianças. E antes de subir eu lavei a louça e falei, seca a louça. Estou tomando banho e eu ouvi um pá. Eu falei, Deus falou para mim, quebrou sua mesa. E eu tomei banho. Eu me troquei. Desci e é o meu Arthur. Aquele Arthur. O Márcio falou assim: não vai contar para sua mãe? Não vai falar para sua mãe? Não tem jeito para falar para sua mãe? E ele ali já virado de costa. Ele falou: quebramos a sua mesa. E eu, quebrei a sua mesa. Eu falei, como? E eu nessa simplicidade. Eu falei, como? Ah, o Murilo subiu em cima de mim, eu subi em cima do Murilo. E o Senhor falou comigo, processo. Peguei minha Bíblia e vim para a igreja. Aleluia! Jesus está moldando Peguei minha Bíblia, foi isso que aconteceu. Porque não era para me contar na terça. Quem me conhece sabe quem é a Silvana de ontem. Porque hoje o Senhor ele está moldando conforme a vontade dele. Conforme a vontade do Senhor, o Senhor ele tem me moldado. Ele tem me moldado dentro do meu eu. Não é essa capa, não é esse corpo, mas é a essência, porque o Senhor ele quer a essência. E ali quando eu cheguei do culto, eu liguei para o marceneiro, aí eu fui abrir a porta do armário, quebrou a dobradiça. Deus vai dar tudo novo. Deus ele me deu o ano passado uma cozinha nova, renovada, que eu fiz uma carta para Deus. E no mês de janeiro eu contei esse testemunho. Eu fiz uma carta para Deus pedindo tudo que eu fiz dentro da minha casa, a minha cozinha toda reformada. E aí o Senhor ele falou, profeta. Aí eu entrei, vim pro culto. Quando eu cheguei em casa, que eu falei com o moço, ele falou, vou aí arrumar, tal, não sei o que. Até hoje não veio. Coloquei um balde de água num lado do pé, um balde de água do lado do outro, para manter a mesa lá.
e isolei a porta do armário. Quebrada, não abra. Porque às vezes temos algo dentro da nossa casa quebrado, mas a gente guarda. E o Senhor, Ele não quer guardar. E por que eu disse profeta? Eu falei, Deus, o Senhor me deu, eu não permito, eu não aceito. Isso está acontecendo dentro da minha casa. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Todo quebradiça, toda derrota, porque o Senhor, Ele me deu de presente. Então muitas das vezes a gente tem algo na mão do Senhor, mas a gente deixa o inimigo levar embora. Aí você fala, Deus, o Senhor me deu, mas aí foi você que deixou. Eu falei, Deus, eu não aceito, porque foi o Senhor que me deu. Ali eu não peguei com eles, ali eu não questionei. E o Senhor, Ele tem falado comigo de processo, igreja. Processo não é na alegria. Processo não é na felicidade, não é na bonança. Processo é doído mesmo. Não queira desistir do Senhor. Não queira desistir da caminhada, do sonho, das promessas que o Senhor fez. Eu tenho uma promessa que o Senhor, Ele vai trazer o meu esposo. Eu tenho uma promessa que eu falo para Deus. Eu profetizo todos os dias que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu marido, ele não serve. E eu falo, Deus, eu não aceito servir a Ti sozinho. Porque é coisa linda você ter o seu marido do lado. É muito lindo servir ao Senhor. Eu amo estar na presença do Pai. Só que sozinha falta um pedaço. Porque o Senhor, Ele falou que quando Ele faz uma aliança com um homem e com uma mulher, é uma só carne. Aleluia. Então eu aqui dentro da igreja e o meu marido na minha casa, eu não aceito. Como a irmã Rafaela disse, ela saiu sozinha, mas ela voltou acompanhada. Então o Senhor, quando Ele tira alguma coisa, tira nós de um processo, que nem o Senhor, às vezes Ele nos afasta da presença dEle para nos ensinar. Não é porque Deus está desistindo. Ele não pega esse vaso e joga fora. Quando você passar por alguma coisa assim, não pergunte para Deus por quê. Pergunte para quê. Porque às vezes o Senhor, Ele vai te fazer mandar uma voltinha lá fora para trazer alguém para dentro. Porque se coisa linda, Deus tirou uma e trouxe dois. E dois transformou em uma família. Então é coisa linda. Muitas das vezes a gente acha que a gente é um vaso nas mãos do Senhor. E a gente não é um vaso. Eu falo, Deus, eu não sou merecedora. Eu falo, Deus, eu não quero isso. Mas o Senhor, Ele já me deu essa promessa lá atrás. É eu que não quero pegar. É eu que não quero aceitar. Se eu tivesse lá atrás, aceitado de mãos abertas, será que o Senhor não já tinha trazido o meu esposo e os meus filhos? Porque nós relutamos de fazer a vontade do Senhor. Relutamos de fazer a obra do Senhor. Às vezes o Senhor, Ele quer que nós só demos um passo para Deus. Deus, aleluia, faz a sua obra em mim. Sua boa obra em mim. Às vezes a gente fala em petições, né? Deus, faz a sua obra. Mas Deus não faz porque você põe a mão. Porque eu ponho a minha mão. Porque nós somos impacientes, somos ansiosos. E o Senhor, Ele fala que a ansiedade não é dele. O medo não é dele. A insegurança não é dele. Sim, é o que é dele. A coragem, a força, a perseverança, sim, é dele. Quando você se achar fraco, abatido, a ponto de desistir, vai até a casa do oleiro e observa o oleiro fazer o vaso. Porque este vaso de barro, quando ele saiu do forno, ele saiu perfeito para a obra do Pai. Aleluia. Perfeito para pregar, para evangelizar, para louvar. Como o Senhor, Ele tem, quantas obras o Senhor, Ele tem nas nossas mãos retidas. Eu tenho uma promessa do Senhor que Ele vai me dizer que vai me levar para longe. Meu Deus, eu não quero ir para longe. Eu quero aqui. Eu não quero ir para longe. Porque às vezes, foi que nem a ministra ontem falou. Eu pego muito frases. Eu pego muito quando as pessoas ministram, que às vezes a gente quer fazer a obra lá fora, mas dentro precisa. Então, se essa obra precisa ser feita dentro do Ministério Fonte de Adoração, se essa obra precisa fazer dentro da minha casa, da sua casa,
Como que o Senhor vai levar lá para a casa da arquiteta? Aleluia. Como que o Senhor ele vai me levar lá para fora, para outro lugar? Eu não quero. Eu quero que o Senhor ele faça a obra dentro da minha casa. O meu projeto é o meu esposo. Porque o Senhor ele fala que quando ele faz um homem e uma mulher se unir, é uma só carne. Então nossos filhos são a nossa herança. Então se existe, tem que ter eu e o meu esposo na frente. Porque atrás vai vir os nossos filhos. Porque nós somos exemplos para os nossos filhos. Nós somos exemplos para ele. No entanto que eu me entristeci quando eu vi uma situação e eu falei isso. E o Senhor falou processo. Processo por quê? Porque você passa por um e as outras pessoas passam por outros. Às vezes a gente tenta bater um processo porque às vezes o Senhor ele quer falar alguma coisa, ele quer fazer alguma coisa. É que às vezes a gente vê a situação de alguém falar, vivi isso. Passei semelhante. Mas é porque o Senhor ele quer nos ensinar alguma coisa. Nada que acontece na nossa vida é por acaso, por sorte, porque eu sou boazinha. Não, não é. É por processo. Tudo é um processo na nossa vida. Um processo de quando a gente nos levanta e a gente levanta para ir pegar condução. É tudo um processo de um dia, de uma 24 horas, de 8 horas de trabalhada, 2 horas de condução. Então tudo é um processo. Aceita o processo do Senhor. Aceita ser moldada. Aceita ser moldado pelo Pai. Porque se nós somos moldados pelo Pai, tudo vai ser perfeito. Porque o Senhor ele fala que nós temos que buscar Ele em primeiro lugar. Porque o resto Ele traz. Eu creio muito nessa palavra porque quando você está fazendo um almoço, vamos pôr um exemplo. Você está fazendo um almoço para convidados. Se você vai no mercado antes, você compra tudo. Se você chega na sua casa, você lava, você pica, é um processo. Aí você tempera, você deixa lá temperado. Aí quando você, tá quase na hora, eu vou colocar no fogo. É 1 hora, 2 horas, vou colocar no fogo. Marquei 3 horas. Então, meio-dia eu tenho que começar a colocar no fogo. Quando nós fazemos tudo certinho para o Senhor, tudo sai certo. Tudo é perfeito. Nós não somos. Mas o Senhor ele falou, Jeremias, abre a tua boca que eu vou te encher. Não é eu, Silvana, abrindo a minha boca e falando o que eu quero. E sim o Senhor falando através da palavra dele. Porque tudo é pela palavra do Senhor. Aleluia. Se nós queremos conhecer mais o Pai, nós temos que ir à casa do oleiro. E hoje em dia, a casa do oleiro é isso aqui. Essa é a casa do oleiro. Esse é o vaso que você precisa ver. Este é o vaso que você precisa pegar nas mãos. Porque quando pegamos algo em nossas mãos, quando nós tocamos, nós sentimos, né? Nós sentimos ou não sentimos? Sentimos. Quando nós pegamos algo, sentimos, a gente tem uma sensação. E essa sensação, ela vem com prazer. E esse prazer, ele vem com o amor. E esse amor, quem nos dá é o Pai. Então, se nós não conhecemos este vaso, este oleiro, a gente não vai ter esse amor. A gente finge um amor que não é. Que não é. Eu falo com toda a convicção, porque eu li e reli e fiquei vendo. Porque se Jeremias tivesse falado, Deus, quero não. Não vou ser profeta nesta época tão difícil. Nesse tempo de reis maus, de povos ruins. Mas todo cheio de coisas ruins. Só fazia o mal quando o profeta Jeremias foi levantado. Aleluia. Então a gente vai falar, Deus, eu não quero. Se a gente fala eu não quero, Deus ele não vai nos dar o que eu quero. Eu quero meu marido na presença do Senhor. O que você quer? O que você já falou para Deus? Deus, eu quero isso. Mas você já deu algo para Deus para receber? Não é troca. Porque Deus ele não é troca. Mas ele precisa ver realmente se você está como um vaso que ele quer. Porque este vaso, quando ele saiu perfeito para o Senhor. E quando o Senhor ele trabalha com perfeição.
Este vaso, quando saiu de dentro do fogo, este vaso não se quebrou mais. Porque ele foi ao fogo. Ele aguentou a temperatura e Deus colocou aquele vaso. Então, irmãos, nessa noite, queira ser um processo. Queira ter um processo nas mãos do Senhor. Seja você triste, magoada, abatida, cheia de problemas. Esteja assim na presença do Senhor. Esteja assim, porque é o Senhor que nos ajuda a conseguir, a caminhar no meio de tantas aflições que você imagina nos dias de hoje. A gente tem ouvido que vai vir mais coisas ruins. Como na palavra do Senhor fala, que nós estamos vivendo nos princípios das dores. Então nós estamos vivendo no princípio das dores, coisas boas não virá. Então, se coisas boas não virá, a igreja tem que começar a ser vaso moldado nas mãos do oleiro. Porque se nós não deixarmos o Senhor trabalhar, em 2021 vai ser mais um ano cheio de prova, de luta. Porque as pessoas costumam dizer assim que 2020 não foi um ano proveitoso. Foi sim. Foi proveitoso para que nem, vamos se dizer assim, eu estive dentro da minha casa por mais ou menos uns 2, 3 meses, eu acho, no começo da pandemia, né? Foi muito bom, foi gostoso estar na minha casa todos os dias, tanto com meu esposo, com meus filhos. Mas o Senhor falou, tu vai trabalhar, tu tem que trabalhar. E eu morria de medo, eu tinha medo, eu não conseguia pegar em nada, falava com ninguém, era máscara, gel. E aí você se trava. Porque quando você se trava, nada mais acontece. Então, quando você deixa Deus trabalhar, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. Porque se não acontecer alguma coisa de errado, nós estamos fazendo. Então, se deixa moldar pelo Senhor. Se deixe, se permita visitar a casa do oleiro. Seja igual o Jeremias. Se levanta, vai à casa do oleiro, olhe o oleiro fazendo um vaso, se permita chegar perto do forno e ver aquele vaso dentro do forno. Porque nós somos um vaso nas mãos do Senhor. E o Senhor, Ele tem precisado muito de vasos na casa dele. A obra do Senhor, ela está, vamos se dizer, ela está doente. Ela está doente, a obra do Senhor. Porque muitos batem no peito para dizer, eu faço. E não faz na hora que precisa. Então o Senhor, Ele quer vasos que venham fazer a obra dele. Que venha se levantar. Como os meninos de Deus é mais 24 horas. O Marcinho teve o problema dele. O Paulo tem o dele. O Alex tem o dele. Mas eles estão aí caminhando. As meninas do círculo de oração, nós temos os nossos problemas.